This is for you. It's from Tonico Pereira. He's from DPZ. It's an agency, Morgan Agency here, big one. And he's asking, is there anything to help employment for excluded people? What do you think about it? Okay, so exclusion is a big word. We have financial exclusion, people that are deprived of banking infrastructure, and we have social exclusion, people deprived from basic aspects like work. Especially in Brazil, there are around 40 to 60 million suffering from both financial exclusion and social exclusion. Meaning that companies, and that's, that's 25% of the country, okay? If you don't know, 60% of all Brazilians are blacklisted, don't have bank accounts, and are not allowed to use financial services, 60%. So, the question is, how do we empower those people? There are many ways of doing it. We can provide them access to financial infrastructure. We can provide them opportunities to work or to grow or to build businesses. I think that in order to bring Brazil, and I'm saying it as a gringo, to bring Brazil to the right path, it's a question of solving those aspects of poverty. If you look on the 17 main destinations of the UN, it's called the SDGs, Sustainable Development Goals. The first one is poverty. Not hunger, not peace, not water. Poverty. We are producing enough food to feed everyone. The problem is that people don't have the money to buy this food or the access to infrastructure. And if we can provide them new ways to work and to earn money, or new ways to collect money, this is something that will really move the nation forward. Thank you. Lívia, tem uma para você aqui. Como é que foi pensar numa plataforma, não diz quem está perguntando, tá? Pensar numa plataforma intuitiva, de fácil utilização para usuários muitas vezes leigos, como os idosos, moradores de comunidades carentes, que nem têm esse contato, né, com a tecnologia. Como é que foi isso? Teve barreira grande? Conta um pouquinho. Legal, obrigada pela pergunta. O maior laboratório que a gente tem sempre é quem vai usar, né? Então, a gente tem algo na cabeça que vai funcionar, tem algumas técnicas de design de UX, a gente tem algumas... o nosso designer, hoje, ele veio da Disney, assim, ele trabalhava na Disney, então é super legal, porque ele já tinha uma abordagem muito mais lúdica, né? Ele tinha uma abordagem que precisava conversar com um público mais infantil. Então, o que a gente fez? A gente começou com uma primeira versão que a gente acreditava que fosse funcionar, né? Então, a gente colocou na mão do usuário. Não funcionava. Parecia linda, mas não funcionava, né? Por quê? Porque o botão era muito pequeno, o usuário, o mindset do usuário Android era diferente do mindset do usuário de iOS. Então, a gente precisava encontrar um meio termo aí que fosse conversar com mais gente, né? Então, a gente colocou em testes, a gente fez teste AB. Então, é um teste que você faz, né, colocando duas versões diferentes para públicos diferentes usarem e ver como interagem mais. E em uma, o tempo era muito menor para conseguir cadastrar um medicamento do que a outra. Então, assim, primeiro, a gente tem uma premissa de que a gente não é um aplicativo, que a gente é o amigo do paciente, e isso muda tudo. Isso muda o jeito com que a gente coloca, desenha um ícone, desenha um botão, coloca a experiência na mão do usuário. E o mais importante, se a gente é amigo do paciente, a gente tem que ouvi-lo todos os dias. Então, a gente fica frenético na loja, nossos usuários são bem participativos. A gente fica frenético entendendo como é o melhor modelo de aplicação, se falta botão, se podia ter uma função, se tem uma função que não é usada, que é inútil. Então, a resposta tá com eles. Sendo amigo deles, a gente consegue pegar essa informação e desenvolver a ferramenta cada vez melhor. Então, a resposta é simples. A resposta da sua aplicação, qualquer que seja, ela está em quem vai usar, né? Então, deixa usar e aprende com quem está usando. Só assim você consegue melhorar. Por isso, nosso módulo de UX vem primeiro, o usuário, é sobre ele, né? Tiago, uma pergunta para você.
Como é que você vê o papel do governo nesse estímulo à inovação, no estímulo ao uso das tecnologias? O que você acha que ainda mais pode ser feito, né? Além de todos os passos que estão sendo dados? Eu acho que citar o Ronald Reagan, né? O governo não é a solução dos problemas, o governo é o problema, né? Se o governo não atrapalhar, ele já ajuda demais. E aí, o que eu digo, não atrapalhar, significa você, acho que um pouco, vir também tirando essas barreiras. Achei engraçado que você falou, Lívia, que a gente não combinou, e você acabou citando duas coisas. Né? Assim, ó, pega um parceiro, igual você falou do HCore, ou vai numa cidade menor e você foi em Juiz de Fora, né? Por quê? Porque justamente o governo é a barreira, você ainda falou, poderia citar mais barreiras. Então, acho que o papel do governo é um pouco vir reduzindo essas barreiras, descomplicando, desburocratizando ou desregulamentando o que existe na frente especialmente das empresas startups, né? Assim, se eu tivesse numa posição numa prefeitura menor, assim, ou numa posição para poder fazer isso, o que eu ia tentar fazer é justamente olhar para a startup, porque vocês sabem aqui, você deve ter passado por isso, a crise, assim, como é que eu monto minha documentação? O seu modelo de negócio é muito interessante, assim, porque você não se preocupar com isso, né? Mas como é que eu monto uma documentação para entrar numa licitação? Você vai ter que colocar advogado, vai ter que pegar o seu contador, para poder pegar o balanço e tal. Acho que o primeiro ponto daquelas dicas é aquele decreto lá de São Paulo que diz, olha, como é que eu tiro essas barreiras, né? Então, acho que o governo, eu enxergo não o governo como atuante, mas ele como desatuante, assim, tentando limpar o caminho onde ele criou essas burocracias. Acho que seria o principal. Espera aí que continuam chegando. Post-its laranjas. Eres, there's one question here for you. When you said code in your presentation from the 3 pillars, you mean change society through technologies, right? Is that right? And he's asking have you studied the Code of the Extraordinary Mind book from Vishen Lakhiani, CEO of the School Mind Valley. Do you know that? Something about that? Yeah, I've heard about it, didn't study it. But let's talk a moment about code, okay? Because code is quite a new building block. We discovered it several tens of years ago during the mid-century. And what it enables us to do, it's ones and zeros, yes, in simple ways. It's building blocks. But it enables us to operate, manipulate any machine around us. And those machines can serve us. They can serve humanity. It's not only an app, it's not only a website, it's a robot, it's a drone, it's a spaceship. So by manipulating code, which is, think about it, let's say, human culture is 10,000 years old. The culture, okay? We have discovered this like 50 years ago. It's a totally new building block. And only now we are starting to understand how to use it in order to build things that can serve us. So code is now being used in a very, very simple manner. We're just building very, very simple apparatus or very simple devices. But 5 years from now, we will be building something very, very intelligent. 10 years from now, maybe this intelligence leads to singularity, a moment in which the code becomes self-aware, self-conscious. So code is a very new building block, and we really need to use it because it's like mud. We use muds to build houses, okay? We use DNA to manipulate insects and creatures. Code is a building block, and we need to direct it using purpose into a very right direction in order to use it in the right way. Just think of code as bricks to build a house. And you will understand what is the potential, because with a brick, which is very simple, you can build everything. We have built as a humanity amazing buildings, architectures, churches, palaces. Just think what we can do with code. Good. Thank you. Lívia, teve alguma coisa específica que despertou seu interesse para trabalhar com o setor público? Eu acho que, assim, meu
primeiro amor sempre foi pelo cuidado dos pacientes. E quando eu comecei a entender que existia um potencial muito grande de causar impacto e de ajudar aquelas pessoas, quando eu comecei a conhecer um pouco mais aquela realidade, que era uma realidade tão difícil, naturalmente seria por conta de algumas condições crônicas, né? Mas era mais difícil ainda. É irritante o jeito que as pessoas são tratadas no setor de saúde. Não tem um dia que você liga a TV e você não veja uma situação terrível, deplorável num hospital público. Então, assim, poxa vida, se eu estou fazendo isso no setor privado, né, é meu papel. Se eu estou empreendendo, eu estou largando um monte de coisa para trás para transformar. E a transformação ela só vem se você envolve mais pessoas e principalmente as pessoas que mais precisam, né? Então eu acho que o meu jeito foi encontrar um modelo de negócio no setor privado, mas para causar impacto no setor público, que aí eu tinha recurso para implementar isso também. E eu sou muito grata, de verdade. Já tive milhões de motivos para desistir, desde questões internas, como falta de investimento, como tudo que assim acontece naquela montanha-russa de startup, mas nada paga você entrar numa loja do aplicativo e ver os usuários agradecendo por ter um integrante da família, ou ver essa senhora que eu nem conheço falando que ele realmente ajuda, sabe? Então, acho que é isso que paga a conta no final do dia. It seems like she's very connected with the purpose. If you get it, it's amazing. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, Thiago, para você, que veio do Gabriel Chagas, que é de um time de escritório de advocacia, Comparini Chagas. E aí ele fala, além do decreto estadual que você mencionou, tem o decreto 9283/18 da União, que tem sido suficiente para um melhor acesso das startups ao poder público? Ele está perguntando, né? Você acha que sim? E essa redução de entraves não passa necessariamente por uma mudança de mentalidade do TCM? O Gabriel está aí? Deixa eu ver. Beleza, Gabriel. Bom, vou fazer de trás. Aliás, vou falar primeiro. Assim, o decreto da União ele entra muito pouco assim no dia a dia do município, né? Então, assim, não vejo. Assim, poderia até citar outras legislações, inclusive, que poderiam facilitar, mas não fazem porque acho que ele passa muito por você editar os seus decretos internos, né? Mais ajustados aos seus procedimentos, porque a União, você sabe melhor, eu não sou advogado, né, mas quando ele edita o decreto, ela não consegue ser tão procedimental, né, e ela acaba não mudando tanto a realidade, ela mais abre a porta para você fazer, e acho que, especialmente no caso da prefeitura, não faz, acaba não fazendo. Já com relação ao TCM, assim, eu tenho até que segurar a minha língua aqui para poder falar sobre o TCM, porque a gente está diariamente lá negociando com eles, vocês devem ter acompanhado Pacaembu, parques, assim, é um outro mundo, né? Assim, não só o decreto, mas tem aquela lei 13, aquele que veio do PL do Antônio Anastasia, do senador Anastasia. Isso, exatamente, assim, que é de abril, né, a lei que dá mais responsabilidades para o Tribunal de Contas quando ele vai contra algum agente público. A lei está em vigor aí desde abril e até agora a gente não fez nada. A gente faz as discussões internas e aí, vamos judicializar? Não vamos não e tal. Segura aqui um pouquinho, porque tem algumas relações políticas, não dá para brigar por ali, acho que não vai nesse caso e tal. E São Paulo, acho que quando eu falo que São Paulo é grande ali, acho que você lembrou bem, assim, o Tribunal de Contas é o que existe de pior. Lá em Minas, quando a gente estava mexendo com concessões, o Tribunal de Contas criou uma área de concessões, ele acompanha desde o início as concessões. Aqui esse Deus nos acusa, não passa nada, assim, como se todo mundo fosse incompetente. Licitação de banheiro público, Pacaembu, parques, Mercado Santa Amaro, concessão dos ônibus está desde 2014, a de limpeza urbana também está travada. Então, assim, eu estou falando de todas, não estou falando que teve um que passou. São Paulo. E a PPP de iluminação pública, é óbvio que teve problemas, ficou 3 anos no Tribunal de Contas. A Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não tem uma PPP rodando. Não tem uma PPP rodando na Prefeitura de São Paulo. Não faz nada, assim. Então, é aquilo que eu falei, assim, se puder sair, se puder, assim,
não desregulamentar, eu acho que ajuda demais. Assim. São Paulo é terrível nesse sentido. A gente tem que mudar São Paulo. It is. How was the experience of the government change in technology being used in Israel? And how can we learn from that? And how do you think this could? How can we inspire from that here in Brazil? That's a complicated question. Let's see what's different in Israel and what's similar between Israel and Brazil. Okay, so first of all, you know, in Israel, it's a country that we have a bad neighborhood, if we can say that. All the people go to the military, all of us. 3 years for the guys, 2 years for the girls, and then we continue reserve duty, so we're all officers in the army. And that has a very important part in building an ecosystem. It's the government, the military are the same kind of incorporation. And when you have people thinking in a way that is, how can I protect my people? How can I continue and survive? It's also about Atari, what I spoke about before. When people understand that their basic existence is in peril, in danger, it pushes them to really go very, very far. It pushes the government, pushes the military, it pushes the entrepreneurs, and that brings everything together into a very small and condensed ecosystem that makes things happen. But what is similar between the two countries, in my opinion? Both of them are quite young countries. We have a long history, but it's young countries. The countries were based on immigrants, correct? Probably your parents were immigrants now, or our generation before, my parents were immigrants. And when you have immigrants coming in, you have a multitude of angles and opinions. You have different ways of thinking on how to solve things and how to build things. And this is a basic source for building an entrepreneurial ecosystem. And I think that here in São Paulo, in Brazil, you have exactly the ingredients to do it. Now, don't wait for the government to come and open the gates. They will not open the gates, neither in Israel. The person who leads the horses are the entrepreneurs. They make the change. The government follows. You can see it in Israel, in Silicon Valley, you can see it also here. You have two crazy guys deciding to change the face of the internet, to change how people communicate, to drive electric cars, and then they do it. And everything else follows them. Everything else follows them. So, don't wait for the government. They will not open the doors, and they will not tell you what to do. If they could, they would have done it. They can't, okay? It's about you breaking the laws of physics, doing it, failing, doing again, failing again, until you make it. And believe me, the government, the municipalities, everyone else will just come and join you. This is the only way it works. This is a one-directional road across all of human history. It was always like that. Don't wait for them, go do it. Thank you. Vamos lá, empreendedores, né? Tá com a gente. Em parceria com o governo, vai. Tem que seguir, tem que mandar todo mundo junto. Lívia, quando você fala desse laboratório que você criou e desse cuidado e dessa atenção sempre ao ouvir o usuário, tem um time para isso? Tem uma estrutura para isso? Como é que é? Então, eu acho que todo time de startup é muito enxuto, né? E isso que nos torna ágeis. Então, não tem um time grande, mas as pessoas que estão lá têm muita responsabilidade. Inclusive, eu acho que isso ele é tão core, assim, é uma coisa tão importante que todo mundo é responsável por isso. Tem uma pessoa que cuida, mas todo mundo é responsável. Todo mundo, a gente tem um link com a loja, com a loja do Google e da Apple, né? Que a gente recebe qualquer comentário
comentário, seja bom, seja ruim, a gente recebe no nosso e-mail. Então, por quê? Todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que estar monitorando, e se é o papel só de alguém, isso não se torna tão importante para a empresa, né? Então, eu acho que isso todo mundo tem que ter acesso, e todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que contribuir. Tanto que, às vezes, domingo à noite, chega um comentário que não é tão legal, na hora, no grupo do Cuco, no WhatsApp, vocês viram e tal, vamos falar disso amanhã, todo mundo querendo resolver, né? Então, eu acho que é um sentimento que todo mundo tem que ter para fazer o negócio mudar, de fato, né? A gente fala, né? Todo mundo se sentir dono, né? E todo mundo em busca do fazer, do mudar, do acontecer. We all being owner of the company at the end. Tem umas perguntas aqui mais para o Brasil Lab, depois eu respondo. Sim, tem pitch depois na inscrição, o pessoal perguntou. Então, a gente vai fazer a live no Facebook, né, para tirar todas as dúvidas. Entra lá e se acompanha. Eu queria pedir para cada um deixar um recadinho final para esse grupo que está aqui, enfim, um agradecimento, whatever, final message. So, we are going to wrap up this amazing morning, grande manhã. Grande dia, grande futuro. I have a huge hope. I'm an optimist. So. Tiago? Bom, obrigado. Primeiro, eu acho que vocês vão encontrar no meio do caminho um monte de gente falando que sua ideia vai dar errado, que não vai dar certo, que o governo não funciona, mais ou menos igual eu fiz ali no slide. Mas era provocativo, porque, na verdade, fatalmente aquilo ali vai aparecer na vida de vocês. E eu acho que vocês não devem desistir. Né? Gostei muito do que você falou também do acordo de cooperação, né? Você tem que buscar caminho, né? É a água passando ali no meio das pedras. Você falou assim, eu fiz ali a parceria com a HCOR, aí eu fiz um acordo de cooperação, que é um instrumento jurídico super simples, não tem licitação, não tem nada, assim. A questão é sair do tradicional, porque senão, se você pensar com a cabeça muito de governo, desiste mesmo. Por isso que o governo já teria feito, como o Ieres falou, né? Se fosse simples. Então, assim, não desistam, não, busquem alternativa, conversem com outras pessoas. Eu mesmo estou à disposição, eu converso com várias startups ao mesmo tempo. Durante esse período todo, assim, que eu venho trabalhando com ou ajudando nessa, vamos dizer assim, nessa causa, né? Então, deixaria essa mensagem, assim, alguma forma diferente tem jeito de fazer. Se vocês tentarem sair do tradicional, vocês vão encontrar. Tem que ir trocando ideia e achar qual que é esse caminho. It's a difficult one. Go to Lívia first? Yes. Eu acho que, antes de falar em trabalhar com o governo, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande em quem está querendo construir uma startup. Né? E a primeira questão não é uma escolha de carreira, é uma escolha de vida. É uma escolha que você trabalha muito mais, que você tem muito mais desafios, que você está num ambiente instável. Né? Então, eu acho que existe um exercício de autoconhecimento antes e de imaginar a longo prazo. Estou preparado? Né? Essa é a questão. Se a resposta for sim, por quê? Por que eu estou preparado? Né? E aí tem muito a ver com o propósito. É de você enxergar a sua startup, a sua capacidade transformadora impactando cada vez mais gente. Eu acho que isso é o principal. Então, primeiro, antes de pensar em modelo de negócio, pensa se está preparado, de verdade. Porque é um balde de água fria todo dia. A gente acorda achando que vai dominar o mundo e a gente dorme achando que foi dominado pelo mundo. Então, é muito difícil de continuar, mesmo, de verdade. Uma outra coisa, ainda antes de trabalhar com o governo, não estejam sozinhos nisso. E o que é os sozinhos? Um time bom, um time disposto, conectado pelo mesmo propósito e pessoas que vão te ajudar lá dentro. Quem são essas pessoas que vão te ajudar lá dentro? Brasil Lab é um exemplo. Né? São elos que conseguem fazer a roda girar mais rápido. Pessoas que têm mais conhecimento e podem te ajudar a alavancar mais rápido. Uma outra questão, o governo é aquele sócio que só tira dinheiro da empresa. Se você nunca pode contar, de verdade. É triste, mas é
o que acontece no dia a dia. Então, quando eu construí a minha startup, eu já construí pensando que eu não poderia contar com ele. E isso me trouxe mais responsabilidade. Responsabilidade de entender como eu consigo colocar minha solução lá dentro. Não como o governo tem que se moldar para que eu coloque a solução lá dentro. Então, traz para você a responsabilidade. Entende, vive uma realidade que não faz parte da vida de vocês, para que vocês entendam como colocar a sua solução lá dentro. E a outra questão, assim, isso em qualquer negócio, mas resiliência mesmo. Parece que vai dar errado todo dia de verdade, mas dá certo, né? Então, e o que é o dar certo? O dar certo, ele não é tão tangível assim. Ele é mais intangível. Ele é o comentário na loja, ele é a pessoa que você tem a chance de causar um impacto na vida. Ele não é um dar certo tão concreto, tão estável. Mas pega esses pouquinhos que está dando certo e mira lá na frente. Sonha grande. Sonha grande não é porque é no mesmo trabalho, né? Todo mundo fala isso. Então, sonha grande, faz acontecer. Tenha gente boa do seu lado que vai fazer isso acontecer. Faça parcerias fundamentais no meio do caminho. E, na minha opinião, não comece com um modelo de negócio só baseado no setor público. Não faça isso. De verdade. Isso desmotiva, o caminho é muito longo e você pode quebrar no meio do caminho e desistir mesmo, né? Então, tenham outros modelos de negócio na manga. E outra coisa, de verdade, muita paixão pelo que vocês fazem. Acho que só isso que faz virar o negócio. Obrigada, Lívia. Now it's you. This is the time. So I'll leave you with 3 thoughts. The first one is stop. Stop whatever you do. Okay? Take a moment today. Whatever work or whatever job or whatever you're studying, just stop and think what is the purpose of what you're doing. But you need to stop. It's not possible to do it on the move. Stop. If the purpose is powerful enough and gives meaning to your life, continue. If not, stop and move. We have a very, very short time to discover the purpose and to realize it. The second concept I would like to leave you with is don't be afraid to fail. Failure is part of the game. The bigger the purpose, the bigger the failure. Impossible to realize great purposes without failing. Impossible. It's not that type of game. So you're going to fail several times until you're going to realize the purpose. Be ready. And the last thought I would like to leave you with is live a great life. What does it mean? Because many of us coming from different cultures can look differently on great life. A lot of money, a lot of fun, good family. A great life is a life of greatness. It's a life in which you create impact on millions of other people. You will be very, very satisfied if you do a lot of money, have a great job, complete a lot of tasks, have a degree, but satisfaction is not self-fulfillment. The only way to reach the self-fulfillment is to empower others. This is the only way to realize true great life. So live an epic life. Thank you. Live an epic life. E com essa frase, with this statement, a gente encerra essa manhã. Nós do Brasilab esperamos que vocês tenham gostado. A gente agradece imensamente que vocês tenham vindo aqui dedicar um pouquinho do seu tempo. We really thank you for coming and dedicating time for us. Estamos aqui, nos contatem, se inscrevam, compartilhem com os amigos, enfim. E vamos seguir nessa vontade aí de fazer algo melhor e de transformar e de ter um Brasil melhor para a gente viver, né? Está nas nossas mãos também. Muito obrigada.